Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tudo começa quando Lúcifer se rebelia contra Deus. Diz a Bíblia que Lúcifer se rebeliou, se orgulhando, ansiando criar um trono superior ao de Deus. Mas vamos conferir o que a Bíblia diz. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e a sua fama o fez perder o juízo. Então, eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para os outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas, como os seus lugares de culto foram profanados. Por isso, pus fogo na cidade e queimei completamente todos os que agora olham para você e estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre, e todas as nações que o conhecem estão apavoradas com medo que aconteça a mesma coisa com ele. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Então, essa é uma das passagens, na verdade, que relata a história de Lúcifer. Então, como todos sabem, Lúcifer foi um anjo que era muito querido por Deus, um anjo que era formoso, um anjo que Deus confiava, um anjo que estava, na verdade, próximo de Deus. Então, Lúcifer era um anjo que entrava em contato com Deus. E ele constava no grupo dos anjos de guerra. Então, o Lúcifer, ele se orgulhou, ele se rebeliou e ele quis ser semelhante a Deus, querendo criar um trono que estivesse acima do trono de Deus. Mas o Senhor Deus, ele é onisciente, ele não permitiu isso. Diz a Bíblia que houve uma guerra nos céus, precedida pelo anjo do Senhor, o anjo Miguel, contra Lúcifer e os seus anjos. E ele foi derrubado, e diz a Bíblia que ele caiu dos céus para a terra. Então, quando ele cai, diz a palavra de Deus, quando ele cai, Lúcifer cai juntamente com os seus anjos. E quando ele cai com estes anjos, diz a Bíblia que eles ficaram nesta terra, que era na verdade um abismo no tempo, mas aí Deus cria os céus e a terra. Na verdade, quando nós compreendemos que quando eles caem, Deus já havia criado o inferno. Deus criou o inferno quando Lúcifer pecou contra Deus, porque Deus sabia que ele não teria mais o seu perdão e ele já estava condenado. E Deus, na verdade, criou o inferno porque por causa do pecado. Então, o inferno foi criado por causa do pecado. E este pecado nós enxergamos quando Lúcifer se rebelia contra Deus, quando ele se orgulha. Então, para dizer que Deus criou o inferno por causa do pecado. Então, quando surge o pecado, aí Deus cria o inferno, porque Deus é santo e ele detesta a iniquidade, o pecado. Então, após o discurso escatológico, em Mateus 25:41, logo na última parte está escrito o seguinte: vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, como Deus é justo, todos aqueles que não se arrependem e não se desviam dos seus maus caminhos, estes serão juntamente com Satanás e os seus demônios lançados no fogo de enxofre. E diz a Bíblia: larga é a porta que leva à perdição, mas estreita é a porta que leva à vida eterna. E quando nós vamos entender as Escrituras, nós compreendemos que Deus enviou seu Filho ao mundo para que pudesse redimir o mundo e para que o mundo pudesse novamente achar a graça diante dos olhos de Deus. E graças a Cristo, nós recebemos o dom gratuito de Deus novamente, que é a vida eterna. Então, isso significa que Deus não quis o inferno. Então, por quê? Porque o inferno ele foi criado por causa do pecado. O pecado é obra do homem e do diabo. Então, o inferno, na verdade, é fruto do pecado. E quando nós vamos compreender a Bíblia, nós compreendemos que o inferno, na verdade, será um tormento eterno, sim.
Deus não pode perdoar a quem não quer ser perdoado. Então, para que você possa ser perdoado, é necessário que você possa se arrepender dos seus erros e se desviar dos seus maus caminhos e seguir a Cristo. Reconhecer aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aí nós seremos salvos. E quando nós vamos também na Bíblia, no livro de Mateus 5, 29, diz a palavra de Deus que se tem alguma coisa que nos incomoda, a palavra de Deus nos exorta a cortarmos. Se tem algo que nos incomoda, a palavra de Deus nos exorta a nos livrarmos desta coisa, porque esta coisa que não nos deixa à vontade vai impedir com que nós possamos herdar a vida eterna, em nome de Jesus. E a Bíblia diz: quem comete o pecado é filho do diabo, mas aquele que não comete o pecado, este é filho de Deus. Então, para que você possa ser o filho de Deus, é necessário que você não cometa o pecado. E quando você vai deixar de não cometer o pecado? Só você deixa de não cometer o pecado quando você decide entregar a sua vida a Jesus. E quando você entrega a sua vida a Jesus, a sua vida na verdade é transformada. Aí você passa a ter este direito de herdar a vida eterna. Amém? Então, para dizer que na verdade é necessário para que um homem possa ser salvo, nós vamos entender isso no livro de João 14:6. Diz a Bíblia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é necessário que nós passemos por Jesus. Quando é que nós passamos por Jesus? Quando nós reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós. A obra redentora. Amém? Em suma, sim, Deus criou o inferno com um destino para aqueles que persistem na rebelião, Rejeitando assim o arrependimento. No entanto, Ele também oferece um caminho de redenção. Então, ao escolhermos se unir com Jesus, nós somos restaurados à bondade e à glória originalmente destinados a nós, irmãos. Então, além disso, a compreensão do inferno como parte do plano divino nos leva a contemplar a justiça e a misericórdia de Deus. Então, ao refletir sobre essa complexa questão teológica, é crucial lembrarmos que a compreensão do inferno, na verdade, muitas das vezes ultrapassa os limites da razão humana. No entanto, através da fé e da aceitação da graça divina, encontrarmos um caminho para evitar a separação eterna da bondade de Deus. Amém? Agradeço a todos que ficaram até o final deste vídeo. Creia que Deus tem grandes coisas. Então, mude o rumo da sua vida e decida seguir a Cristo. Amém? E continue firme nesta caminhada, porque diz a Bíblia que a recompensa que nos será dada é maior. Amém? Louvado seja Deus pelas vossas vidas. E o nosso encontro fica marcado para o próximo vídeo. Até lá.